Assim como outros lacradores de plantão, a vida do ator Lázaro Ramos tem sido bastante difícil na atualidade. Ele teve o seu filme Ó Paí, Ó 2 boicotado pelos conservadores da direita Brasil e viu fracassar nas bilheterias completamente. Só que Lázaro Ramos não entende isso como sendo uma reação da população brasileira aos seus posicionamentos políticos. No pleito 2022, ele apoiou abertamente e fez campanha para um elemento condenado por crime de corrupção e depois descondenado para ser colocado na presidência da República. Ele considera que é apenas uma fase ruim na sua carreira artística, de modo que o mais recente fracasso não parece tê-lo afetado. De acordo com o noticiário da mídia, estou falando aqui sobre a novela Elas por Elas, da Rede Globo, uma refilmagem de um clássico dos anos 80. A novela Elas por Elas foi originalmente exibida em 1983 pela Rede Globo de televisão e tinha como ator principal o grande e inesquecível Luiz Gustavo de saudosa memória. Não há que se fazer aqui nenhuma comparação entre Luiz Gustavo e Lázaro Ramos, porque a competência de um e de outro é algo completamente diferente, distante demais. Luiz Gustavo era conhecido por ser um ator realmente leve, capaz de encarnar papéis diversificados, de apresentar sempre os melhores resultados. Enquanto isso, Lázaro Ramos é um elemento de esquerda que consegue fazer apenas o papel dele próprio, um indivíduo antipático, antipatizado, completamente mal-humorado, de mal com a vida e com todas as pessoas a quem considera absurdamente racistas. Basta ver as suas produções na novela, basta ver a sua produção no cinema. Antes, entre as duas versões de Ó Paí, Ó, entre um filme e outro, ele produziu uma série ridícula. Na série, que é de ficção, uma ficção abusiva, medíocre, rasteira, ele imagina que no Brasil passa a vigorar uma lei que persegue pessoas negras, que as proíbe de continuar vivendo em território brasileiro. Todos os elementos dessa raça são intimados num determinado período de tempo a deixarem o país. Caso contrário, serão levadas forçosamente para o continente africano. É a velha história da lacração, né? Esse povo sempre cria coisas para se vitimizar, sempre cria histórias para dizer que está sendo vítima de alguma coisa ou de alguém. Lázaro Ramos tenta distorcer a realidade, que é outra, né? Completamente diferente. E essa é uma característica dos lacradores de plantão. Para eles a realidade não existe. É alguma coisa que eles imaginam, que eles colocam para fora, para os outros, tentando impor uma versão dos fatos, uma visão de mundo que não é verdadeira. A novela Elas por Elas é alvo de boicote dos conservadores, que funcionou tanto no filme quanto na série e agora também na novela. Pior para a Rede Globo, pior para Lázaro Ramos. E a baixa audiência do remake de Elas por Elas, a atual novela das 6 da Rede Globo, tem surpreendido o ator Lázaro Ramos. Emprestado pela Amazon, onde atua como diretor de projetos, o ator deu detalhes dos bastidores da produção. Isso aqui de acordo com o site Notícia ao Minuto. Numa entrevista exclusiva, logo após apresentar o Bola de Prata da ESPN, Lázaro afirmou que a audiência ruim não tem feito a produção ficar com um clima pesado nos bastidores. Pelo contrário. Pois é, cara, o Ibope me surpreendeu. Estou me divertindo todos os dias fazendo a novela. O bastidor é muito bom, afirmou. Seu Mário Fofoca, segundo o grupo de discussão realizado pela Rede Globo, tem sido bem aceito. Lázaro diz que aceitou o papel porque sentia saudades de atuar. O meu Mário é bastante diferente do que foi feito brilhantemente pelo Luiz Gustavo em 1982. É um Mário para o horário das 6 que dialoga mais com o público infantil, com as donas de casa. Eu estou feliz por exercer minha profissão com leveza, porque dirigi por 3 anos seguidos e estava cansativo, afirmou ele. Lázaro não desdenha do fato de ter virado diretor, mas admite que tinha muitas dificuldades recentemente. Para ele, Elas por Elas recuperou sua vontade de ter leveza na profissão. A vida de um diretor foi um lugar sonhado, desejado por muito tempo, mas é uma vida que traz alguns estresses a mais do que a vida de diretor.
aliás, do que a vida de ator. Para mim, a novela está cumprindo as minhas expectativas. Eu queria me divertir atuando. É um personagem leve e era isso que eu queria, concluiu Lázaro Ramos. Isso aqui é a visão que ele colocou na entrevista que ele concedeu e que nós analisamos nesse vídeo. Ou seja, ele considera que o desempenho da novela, que a baixa audiência, não tem absolutamente nada a ver com boicote, não diz respeito absolutamente aos seus posicionamentos políticos. Para ele, né, o que está acontecendo é uma fase ruim, mas que mesmo assim, dentro da Globo, está sendo muito bem avaliado. Ou seja, tanto Lázaro Ramos quanto a Rede Globo, eles têm uma visão, eles têm uma ideia muito diferente daquilo que se passa aqui fora, daquilo que se passa na vida real. O que nós vivenciamos, o que nós assistimos e compreendemos, para eles não importa. O que importa é a narrativa, o que importa é o que eles acreditam e impõem para a maioria das pessoas. Mas essa, felizmente, não é a realidade. A realidade é de que os boicotes estão funcionando e que perde audiência o senhor Lázaro Ramos e a própria Rede Globo de televisão.